crescimento na fé, um novo caminhar, um caminhar no sobrenatural, um caminhar diferente, um caminhar com propósito. Por isso, Senhor, usa a minha vida mais uma vez como instrumento nas tuas mãos para a vida dos meus irmãos, e que saiamos daqui cheios, transformados pelo teu poder. Em nome de Jesus, amém. Pega a sua Bíblia bem alto. Se você não trouxe, pega uma carona e levante bem alto, assim como uma espada. Segura aí juntinho. Temos que dizer juntos. Vamos dizer o que a Bíblia é para nós? Uma só voz. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu confesso. A minha mente está alerta. O meu coração está receptivo para receber, para compartilhar da incorruptível palavra de Deus. E eu nunca serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Vira para o seu irmão e diz assim: se prepare, nunca mais serei eu mesmo. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, dê um abraço quem está do teu lado e dê a glória a Deus. Que bom que você vai mudar. Aleluia. Aleluia. Mateus, livro de Mateus, capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14. Nós estaremos lendo do versículo 22 até o versículo 27. Capítulo 14 de Mateus, versículo 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre as ondas do mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Diz para o seu irmão: tende bom ânimo. É Jesus, nessa noite, que vai falar comigo e com você. Não temais. Não temos o dia de amanhã. Não temos maus humores. Não tenha medo da má notícia. É Jesus. Não é fantasma. Os irmãos podem se sentar. Quem dá glória a Deus? Declarando ainda: sobre as águas vão andar. É uma frase que você vai falar amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, daqui 2 meses, até a sua vitória chegar. Quando a sua vitória chegar, vai ter um novo desafio. Você vai continuar dizendo: eu continuo andando sobre as águas. Quem profetiza ter um compromisso consigo mesmo de fé e dizer: sobre as águas eu vou andar. Olha, essa mensagem talvez você já ouviu várias vezes, mas quem prega é o Espírito Santo de Deus essa noite, e ele sempre tem novidade, ele sempre renova. A mesma palavra vem do trono de Deus com novidade de vida. Quem crê nisso? Ela se renova a cada dia, a cada manhã. Deus está falando hoje sobre as águas. Tu vais andar, meu irmão. Quando não tem caminho, quando não tem chão. Faltou o chão, pastor. Essa semana faltou o chão. Faltou o chão para alguém aqui? Então declara assim: é sobre as ondas mesmo que eu vou andar. Quando não tem caminho, é sobre as ondas que eu vou andar. Quantas vezes na jornada da nossa vida o barco balança? Pergunta para o teu irmão: tem balançado? Esses últimos dias está balançando. Balançou aí? Tem balançado? Aí ninguém gosta de barco balançando. E quando os ventos são contrários, aí não balança mesmo. Diz assim: quando está contrário, segura, porque aí balança mesmo. Balança mesmo, cai.
E vento contrário, balança só barco ou balança avião também? Quantas águas do Senhor nessa noite aqui, que tem sido balançado pelos ventos contrários. Como balança a aeronave quando tem vento de través. Vixe, não é fácil. É um terror. Quem já passou o terror de aeronave com o vento balançando? Meu Deus do céu, Jesus é hoje. Ora bem, Senhor Jesus, mas não dá de voltar em casa. Quem está querendo voltar para pagar as contas vai voltar sozinho, porque se Jesus quiser voltar e balançar de vez, quer ficar? Fica administrando os negócios dessa terra. Mandando zap, ó, sumiu. Balançou tanto que quem estava do meu lado sumiu. Pergunta para o seu irmão, você vai ficar balançando e mandando zap para falar que eu subi? Ou você vai querer subir junto quando balançar a terra? Vai balançar a terra. Essa terra vai balançar, declara isso, essa terra vai balançar. Mas eu vou subir. Aleluia, dá uma aplauso ao Senhor. Se você já sabe que o barco balança com o vento contrário, se você já sabe que o avião balança com o vento contrário, e por que você não entende quando está balançando na sua vida? Diz aí do teu lado, se você quiser, é vento contrário. Mas não vão temer. Jesus tem propósito nisso. A minha vida é dele. O meu louvor é dele. A minha vida é para ele. Tudo é dele, por ele, para ele. São todas as coisas, diz o Senhor. Aleluia! Não vou temer. Se você não está entendendo o que está balançando, é porque Deus tem propósito no balanço. Deus tem propósito no vento contrário. As coisas não são por acaso. Declara assim, não é por acaso. Não é uma mera coincidência. Jesus quer me ter mais pertinho dele. Aleluia. Eu não consigo parar de lembrar desse louvor. Estou querendo cantar de novo. Aleluia. Sabe o que é isso? Entrar numa nova dimensão de fé, na quarta dimensão. Existe a primeira dimensão, a segunda, a terceira. Para a ciência, para toda a metafísica, enfim. Mas existe a quarta dimensão, que essa dimensão é do Espírito Santo de Deus. Você tem que entrar nessa dimensão, que é a dimensão de Deus. Os livros não explicam, a ciência não explica, a filosofia não explica, nada se explica, a dimensão de Deus. Andar sobre as águas está na quarta dimensão do Espírito Santo de Deus. Os seus familiares não entendem, o povo do teu trabalho não entende, a tua família não entende, não se explica, não se fica tentando explicar para quem não entende. Só se vive. Declara assim, só se vive. Experiências únicas. Quem se coloca nessa dimensão. Fé é para aquele que recebe esse dom de Deus. A graça de Deus está disponível hoje como um presente. Fala assim, gift. É presente. E hoje eu vim aqui para receber um presente de Deus. O dom de andar sobre as águas. Dá uma glória a Deus. Você crê. Se crê, verá essa glória de Deus. Aleluia. E quando o vento contrário vem o Salvador. Está chegando desemprego para tantas pessoas. Mas diz assim, mas está vindo o meu Salvador. Está chegando o médico com laudo errado, mas está vendo meu Salvador. Está Jesus chegando no tempo dos ventos contrários. Essa passagem bíblica ela está aqui, não é por acaso. O próprio Senhor manda os discípulos, olha o seguinte, eu vou ter que despedir desse povo todo, vocês não aguentam ficar andando comigo no meio de gente, assim como eu preguei no domingo passado, que muitos não estão suportando tanta gente. Gente complicada, gente problemática, gente que chora, gente que lamuriga, gente que reclama, gente que pede. Então é o seguinte, vamos resolver o problema de vocês, discípulos. Já que vocês não aguentam essas multidões, essa gente, deveriam me ajudar a orar com esse povo. Já que vocês não estão nessa dimensão, faz o seguinte, pega um barco e vai em diante. Eu chego lá, uma hora eu chego. Quantas vezes nós somos um desses discípulos? Não suportamos nem o irmão que está
do lado, lamentando, chamando Jesus, ou para aí, porque já cansei dessa história, já cansei desse correto contrário. E aí Jesus fala assim: então faz o seguinte, eu estou te dando a liberdade, pode pegar a embarcação, a primeira que você encontrar, e vai dar uma volta, vai passear. Tem gente passeando fora da igreja, tem gente passeando, e aí que Deus manda ver o contrário mesmo. Aí que balança. Fala pro seu irmão, não sai da presença dele não, porque ele balança mais. Dá uma pausa ao Senhor. Se Deus te trouxe esse lugar, porque tem embarcação que tem Jesus, tem Salvador. Aleluia. Tem alguém que tem sofrido isso, um desânimo de estar com Deus muitas vezes. Aí da semana que você não está com Ele, na intimidade com Ele, aí que vira uma confusão, quase atropela tudo, o navio sai sem comando, o timão foi embora, não tem freio, o trem saiu do trilho, a paz foi embora, e é aí que balança. O Salvador vem nos ventos contrários, nos momentos contrários. Você pode dizer: o meu Salvador vem, o meu Salvador vem. Se Ele veio para os discípulos, Ele vem para mim também. O meu Salvador virá, o meu Salvador virá. Comece a declarar isso: o meu Salvador virá, vai entrar lá na minha casa, e todo vento contrário vai mandar cessar. Chega, chega, chega de opróbrio, chega de vergonha, chega de lágrimas. No versículo 25, o Senhor manda eles saírem, e lá pelas 3 horas da manhã, hora das vigílias, hora dos confrontos espirituais em sonhos, hora dos sonhos atribulados, hora que Satanás tenta te amedrontar, hora que Satanás coloca pânico. Não sei se você sabe sobre isso, mas muitas batalhas espirituais estão disponíveis às 3 horas da manhã. Tome cuidado com essas horas. Essas horas são horas do relógio de Satanás. Pega você num sonho, num sono precipitado, e aí te coloca medo, pânico, pavor. Quantos têm sofrido isso? Quantos têm vivido vigílias da noite que não tem descanso, não conseguem dormir por insônia, e quando dormem, acordam sem paz, atribulados e apavorados? Assim, pelas 3 horas da manhã, na 4ª vigília da noite, que pelo horário deles seria das 3 às 6, a Bíblia diz que sopra o vento contrário sobre o barco. E ali Jesus está bem distante ainda deles. E os discípulos começam a entrar em pânico, em pavor. A Bíblia relata isso no versículos 25. Eles começam a gritar. A loucura dos discípulos foi de uma tal forma que perdem o senso e a sensatez. Não fala mais: ai, socorro. Não, agora é no grito. Quantas pessoas estão balançando assim e respondem no grito umas às outras, porque os ventos são contrários dentro da família, são contrários no trabalho. Pessoas que te afrontam, pessoas que gritam, pessoas que desrespeitam. Ventos contrários, tribulação, notícia ruim. Pega o cartão de crédito, como é que eu vou pagar isso aqui? Ventos contrários. E a Bíblia diz que Jesus está indo em direção na hora certa, mas os discípulos, eles perdem a compostura, eles se esquecem que tem um Salvador, que eles podem clamar: vem Jesus. Eles esquecem que estava debaixo de um comando de Deus. Podem ir, porque logo eu estarei convosco. Quantas vezes Deus te deu uma porta para você entrar e disse assim: pode ir, vai em frente, e no meio do caminho, tudo contrário, você diz: Senhor, o que é isso? Deus não é Deus para te deixar enganado. Deus é Deus para te mostrar que no meio do vento contrário, Ele tem uma resposta propícia, Ele tem uma resposta urgente. Ele está disposto imediatamente a mostrar que mesmo no meio do tempo contrário, Ele ainda está com você. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor. Senhor, esse casamento que o Senhor me deu, que coisa tribulosa, que confusão. Quem pode dar um sorriso? Foi um filho que o Senhor me deu, olha essa confusão. Foi um emprego que o Senhor abriu a porta, olha a confusão. Jesus
Você deveria pedir: Jesus, acalma o mar. Porque se foi Ele que te deu, a vontade dele é boa, perfeita, agradável. E as pessoas, a nossa tendência é fuga. Me tira disso. Deus está falando com você essa noite? Amém. Me tira disso. Não quero estar mais nisso. O que você deveria dizer: Senhor, acalma o mar. Me dê autoridade para repreender o mar. Jesus não quer que você perca a sua fé, nem o lugar do seu sustento, nem perder a sua família, nem perder os que você ama, nem perder nada. Ele não quer tirar nada da sua vida. Satanás que veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Que dá glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente que está perdendo a saúde, vivendo nos remédios controlados, porque o pânico chegou. Jesus, me tira a vida, porque o balanço é terrível. Taquicardia sai pela boca, sai parecendo que eu vou morrer. Me tira a vida logo, eu não aguento mais. Desejo do suicídio, desespero da alma, angústia. Ao invés de dizer: Senhor, repreenda essa malignidade, porque eu tenho vida e vida em abundância. Eu em que não aceito o vento contrário na minha vida. Sai, espírito de engano. Glória a Deus. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Os discípulos ficaram em pânico por não ter discernimento da visão. Como você está na sua caminhada com Cristo? Você tem tido discernimento? Por que dá errado? Por que dá errado? Eles viram aquela cena, Jesus aproximando, eles acharam que era um fantasma. Que cena é essa? Eles agora estão totalmente cegos. O maior risco da sua vida cristã é essa. Você fica olhando demais para o homem, e enquanto você olha para Jesus, você não suporta o brilho de Jesus, aí você não enxerga Jesus. Nossa, não estou nem suportando, meu Deus, o que é isso? Está acostumado a ficar olhando para homens? Olhe para Jesus, você vai acostumar com o brilho. Brilho da santidade, brilho da perfeição, brilho de ver Deus em qualquer situação. Vai poder entender tudo. Discernimento. Jesus, essa porta fechou. Glória a Deus que fechou. Tem uma outra muito melhor que vai abrir para mim. Porque a Bíblia diz que a terra de Canaã é logo ali. Esse casamento não deu certo. Jesus, bem que eu tentei namorar direitinho, mas não deu certo. Glória a Deus, não está apto para caminhar comigo, porque atrás de uma grande mulher existe um grande homem. Que Deus te abençoe. Uma salva de palmas. Diga para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu namorado, para o seu marido: olha aí como você tem sido um grande homem diante de Deus. Esse fruto aí, olha, essa sementinha é minha. Essa pedrinha é minha. Quem dá glória a Deus? Aleluia. O medo, meus irmãos, domina o coração daqueles discípulos e agora começam a gritar. Tem gente que chega depois do trabalho, chega em casa, fala, não sabe nem como é que mastigou a comida. E no final a mulher fala assim: para, chega, para, que é isso? Deus já falou comigo assim: para, você está aterrado, você está em pânico. Que é isso? Só mandava repreender o mar. Para, quieto. Eu vou andar sobre as águas. Declara isso: eu vou andar sobre as águas. O tempo amanhã será melhor. O medo paralisa, o medo tira a visão, o medo neutraliza a mente, a ponto de não reconhecer que é o Salvador que está vindo. É o Salvador que está vindo. E tem coisas que Deus usa, as coisas mais loucas dessa terra, para confundir as sábias. E você que é sabichão demais, não está entendendo que Deus está fazendo um rebuliço, mudando as pessoas de lugar, só para que você seja promovido, só para que você esteja num lugar de melhor destaque, só para que o seu brilho apareça. Vai ter que tirar um monte de gente em volta. É o teu Salvador vindo. Que coisa linda. Sai na frente assim. Eu estou indo. É pelas ondas. Nuvem de mares. Sabe aquele negócio de neblina? Que não dá para andar na neblina? Sabe aquele negócio assim? Deus tem que desnuviar tudo assim para o brilho de Jesus aparecer. Quem tem o brilho de Jesus? Aleluia. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas eu sei que eu estou pregando para você, porque é o Espírito Santo que sabe a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Vai ter que limpar da direita para a esquerda. Aí, olha que coisa linda, Jesus estava nisso. Jesus estava nisso.
Irmãos, eu tenho tanto testemunho da minha vida, da minha juventude. E quando as coisas Deus criou tão contrárias, para eu viver esse melhor tempo da minha vida, eu não troco por nada. Minha carreira, minha profissão, tantas outras coisas, pessoas, namorar, tantas coisas Deus tirou. Para viver o melhor tempo da minha vida hoje, estou depositando não para homens, mas para um Deus que tem recompensa, que sabe coroar, sabe retribuir, sabe dar de graça e trazer em abundância. E volta tudo para quem teve fé. Quantos têm fé nessa noite? Vão andar sobre as águas. E eles não entenderam que Jesus estava ali. Não perceberam que o socorro estava vindo na direção deles, na direção do barco. E balança barco, e vai. E eles gritando, desesperados, descontrolados, sem nenhuma sensatez, sem compostura, sem decência, sem ordem. Quantas vezes sua vida está em plena desordem na sua mente, porque você não coloca Jesus no barco da sua vida, na hora da tribulação, dizendo: ei, acalma, deixa eu colocar meus pensamentos em ordem. Eu tenho um Salvador. Eu tenho um Salvador. Tu és cristão, meu irmão? Onde está a tua fé? Está só nas figurinhas, nas historinhas de quadrinho que Jesus morreu e ressuscitou para te dar vida e vida em abundância? Sai dessa dimensão. Eu tenho um Salvador. Eu não ando no escuro. Ele está vindo. Eles não percebem que tudo que está no controle do Senhor. Um Deus que domina céus e terra e mar. Esse probleminha seu aí, ele já está no controle disso há muito tempo. É para que a tua fé aumente. É para que você tenha história para contar. É para que você tenha um testemunho, para que vai virar de geração em geração. Chegar um dia para os seus filhos e dizer assim: meu filho, café é pequeno, já passei por isso. Nós temos Jesus. Ele domina céus, terra e mar. A enfermidade não vai nos escravizar. A escassez não vai nos dominar. Não vai dominar minha mente, nem o medo, nem o pânico. Eu tenho um Salvador. Declara isso: eu tenho um Salvador. Você tem Jesus como seu Salvador? Eu tenho certeza que eu estou pregando para todos que têm Jesus. Se você não tem, hoje, essa é a noite de passar a ter. Então por que desesperar? Pergunta para o seu irmão: por que você está desesperado? Se ele domina a terra, céus e mar, porventura não dominaria as forças contrárias do seu barco? Mas Jesus, ao se aproximar daquele barco, aquela tripulação apavorada, quase pulando para fora do barco, porque não aguentava mais o balanço. O balanço causa náusea, causa enjoo, causa insônia. Quem é que dorme no barco balançando? Ninguém. Todo mundo pede: me tira disso. E Jesus vai aproximando. E aí Pedro: que é isso? Todos eles começaram a dizer: isso é um fantasma? Não, não é um fantasma. E ali Jesus viu que eles estavam perguntando: isso é um fantasma? Não é um fantasma? E Jesus assim: não temais, sou eu. Declara para sua vida assim: não temas, fala seu nome. Jesus está nessa luta. Eu estou me achegando mais a Ele. Eu estou me achegando mais com fé. Deixa de histeria, vida descontrolada, um falatório sem fim. Imediatamente Jesus traz a palavra certa. Diz para o seu irmão: a palavra é imediata. E ela é certa. E quando Jesus percebe que eles estão falando que é um fantasma, Jesus só diz assim: não temais, tenha bom ânimo. Nossa, vocês estão quietinhos. Eu só estou dizendo que é para você ter bom ânimo. Existe o ânimo, e existe agora o bom ânimo. E existe também o longo ânimo. E eu tenho certeza que aqui não precisou do longo ânimo, porque Jesus foi imediato. Imediato. Você está perdido nas nuvens aí, nessa neblina inteira, e não consegue conversar com o seu Salvador. O Senhor está nessa confusão? Me dê um sinal da tua promessa. Traga alguém para profetizar para mim. Antes do meu casamento, eu sempre orava, às vezes, momentos que eu estava abatida, em outros momentos que eu estava esperando um milagre, trabalhando no hospital. Jesus, faz alguém entrar aqui na minha sala.
alguém na minha sala e manda um recado, porque nos meus ventos contrários o Senhor está. Sempre, sempre, no dia que pedi, Deus mandou. Nunca esqueço uma vez que eu estava assim no pó. Fala assim, no pó. No pó. Acabada. Prostrada. Moída. Triturada. Pulverizada. Tem noção do que é isso? Sem forças. Não dava conta nem de orar. E aí trabalhando, indo para o trabalho, na Força Aérea, eu orei: Jesus, manda ao agente de Deus hoje me levantar. Envia alguém de Deus para me levantar. Não sei que eu estou pregando isso aqui, não estava previsto falar. É para que você tenha intimidade com o teu Salvador na hora do vento contrário. E Deus trouxe naquela manhã uma serva de Deus, profeta. Ela entrou para resolver algumas coisas e falou assim: assim diz o Senhor. Oh, glória a Deus. Quando ela pôs o dedo assim, falou: assim diz o Senhor, o teu Redentor vive. E assim você falou hoje, você falou aquilo. E aí nós ficamos assim umas 2, 3 horas, quase eu não atendia mais nenhum paciente. E eu não queria sair daquela plenitude. O meu barco balançou, balançou, balançou. E aí agora eu balançava, eu queria era pular e chorava. E eu saí renovada, caminhando sobre as águas. É possível vencer, é possível sair disso. Já saí, terminei o meu trabalho, falei assim: sai e desce. Estou em outra dimensão. Agora estou andando pelas nuvens na dimensão da fé. É possível, vai acontecer. E da glória a Deus. Você veio aqui hoje, dimensão de andar sobre as águas. Deus me levantou hoje para pregar isso para você. E da glória a Deus. A palavra de Jesus chega na hora certa. Ele chegou aos discípulos e diz: tem bom ânimo. Por que você menospreza essa palavra? Parece que é tão fácil. Tendo bom ânimo quando não tem ânimo. Tendo fé, sou eu, não temas quando tem muito medo. E Pedro se empolga. Diz assim, Pedro se empolgou. E ao ver Jesus diz assim: então me manda ter contigo, que eu estou indo. Se o Senhor falar, eu vou fazer esse negócio. Se o Senhor falar, vai dar certo. E Jesus falou assim: então, já que você tem fé, então vem. E fica aqui uma coisa que Pedro vive, o que eu e você vive todos os dias. Pedro naquele momento ele crê. Pedro naquele momento ele tem fé. Pedro tem confiança. Naquele momento ele tem propósitos. Naquele momento ele deseja viver milagres. Naquele momento ele tem determinação. Naquele momento ele tem uma determinação na sua alma: eu consigo, eu posso. Naquele momento Pedro tem sonhos. Naquele momento Pedro tem planos. Mas naquele momento também Pedro reconhecia que o seu Salvador havia dado uma ordem: vem. E assim Pedro toma uma atitude. Ele está cheio de força, de coragem, revestido de uma ousadia. E ele começa agora a viver e a realizar algo que só ele podia fazer. Ele havia desejado aquilo, ele desejou. O que você está desejando que o seu irmão nunca desejou? Ser um empresário? Essa semana eu tive alegria. Um grande beijo à nossa querida irmã e minha ovelha, Francila. I love you so much. Essa semana eu estive com ela, fui fazer um atendimento. Mas quando chegou quebrada, sem força, sem coragem, sem determinação, sem projeto, sem coragem, desejando a destruição, e Satanás planejando todo suicídio e destruição familiar. Mas ela teve um encontro com Jesus. E Jesus diz assim: o que você quer? Nessa tribulação, nesse vento contrário, eu sou o Senhor. E ela diz assim: Senhor, então me manda andar sobre as águas, eu quero ir ter contigo. E ela falou assim para mim: eu já aceitei e renovei minha vida com Jesus, mas eu desejo ser uma empresária. Eu falei: ah, é? E o Senhor disse assim para ela: então vem. Então naquele momento ela foi revestida de coragem, de força, de vigor, reconciliou-se com seus pais, são pastores, uma vida renovada. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, está já quase inaugurando o 5º café que Deus deu. Deu o primeiro, deu o segundo, está em construção o 3º, deu o 4º e já teve uma outra porta aqui em São Paulo, queridos. Esse é o Deus que faz. Qual é o vento contrário na tua vida? Você quer ser um empresário?
O Senhor está mandando andar sobre as águas? Então vem. Então vem. O que você está querendo? Sair da inércia? Então vem. Pedro, assim como eu e você, ele estava revestido de força, de determinação. Naquele momento, ele podia pedir qualquer coisa, porque ele sabia que Jesus ia dar uma ordem para ele, de vitória. E ele começa agora, literalmente, ele desce do barco, agora ele começa a andar e viver algo sobrenatural, uma experiência única. Uma experiência que ninguém havia vivido. De repente, não se sabe depois de quanto tempo ele havia caminhado. Você conhece essa história de frente para trás, de trás para frente, mas é isso que Deus quer falar com você. Quando ele percebe que ele não tem como agora se segurar no barco, quando ele não tem um remo para segurar, ele não tem ninguém, e ele está bem próximo do Senhor, porque se o Senhor o socorre, então imediatamente é porque ele está bem próximo. Ali naquele momento ele olha para um lado e para o outro, ele sente a pressão do vento sobre o rosto dele. Ele sente no contra-ataque no seu próprio corpo. Ele sente a aflição dos ventos contrários. Até então ele não estava percebendo nada daquilo, porque ele estava em outra dimensão. E quando ele sente isso, ele tem medo. E literalmente a Bíblia diz que quando ele tem medo, ele começa a afundar. Ele começa a afundar, ele só tem uma reação. Ele grita: Senhor, Senhor, me acorde, me salva. E o que é mais lindo dessa história, imediatamente, declara assim, imediatamente. O Senhor não pergunta por quê. Só diz assim: por que duvidou? E ele pega Pedro pelas mãos. Deus está falando o seguinte, que para você não afundar e não perder a posição de honra, vivendo uma estratégia de milagre que ninguém nunca viveu, nem por um minuto duvide, nem por um segundo. Será? Nem por um minuto. Será que Deus está nisso? Quem vai andar sobre as águas é você. Você está querendo apoio de alguém da família? O que você acha disso? Não vai perder tempo. Se você for pedir a opinião dos outros, só vai ter ventos contrários. Se você procurar ouvir pessoas, só negativo. Jesus só perguntou assim para ele: por que duvidaste, Pedro? Porque ficou com a fé tão pequena agora? Eu te dei uma experiência, Pedro, que não dei para ninguém. Mas imediatamente o amor de Deus acolheu. E a Bíblia diz que voltaram para o barco juntos. E aí o que aconteceu? Diz assim comigo: o vento cessou. Então diz para o seu amigo, seu irmão, seu esposo: esse vento tem propósito. E eu e você vamos viver algo sobrenatural, diferente de tudo que nós já vivemos. Dê um aplauso ao Senhor. E o vento cessou. Que maravilha. Quem criou o vento? Responde aí para quem está do teu lado. O meu Salvador. Já tem salvação garantida. Já tem socorro previsto. Já tem saída de escape. Quando não tem caminho no meio do mar, diz assim comigo: quando não tem caminho no meio do mar, vai pelas ondas mesmo. E o meu Salvador está bem ali, me esperando, só para aplaudir. Você alcançou, porque teve fé. Quem dá glória a Deus? Aleluia! Abre tua boca e começa a dizer glória a Deus. A vida com propósito é algo que se trabalha com insistência. O maior problema de Pedro, ele esqueceu do propósito, de continuar numa experiência única. Talvez Deus te colocou no ministério, Deus te chamou para um chamado, Deus tem propósito na sua vida. Do nada você se enfraqueceu, você fraquejou, e você abaixou a guarda, e você teve medo dos contra-ataques espirituais e te destruir. E aí começou a afundar, começou a perder a fé, começou a perder os propósitos, e começou a descer. E desceu no nível aonde estava numa plenitude de experiência com Deus tremenda. Qual é o teu propósito da tua vida com Deus? Queridos, hoje
na vida do cristão dessa reta final da igreja, o que está assolando a igreja, olha, violentamente, é inconstância. Eu começo uma campanha de propósito com Deus para ter uma vitória. No meio da campanha, quebra. No meio da fé, olha, sabe uma coisa? Eu até estava fazendo a campanha. Eu vou para o aniversário que lá vai ter mais. Vou encontrar com outras pessoas. E desiste de encontrar o Salvador. O maior problema da minha vida e da sua vida é a inconstância. Se eu fosse inconstante, você não estaria ouvindo essa mensagem aqui. Sabia disso? Você acha que é fácil? Não queira estar no meu lugar. Vento contrário todo dia, toda hora. Balança o vento, balança a casa, balança o barco, balança tudo. Mas eu continuo de pé, porque eu tenho um Salvador que vive e reina e me chamou para ter uma vida com propósito. Glória a Deus, aleluia! Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Que a tua vida seja um louvor, seja testemunho para muitos? Ah, pode pedir que você vai andar sobre as águas antes do que Pedro. Mais tempo do que Pedro. Uma longa caminhada, uma jornada inteira sobre as águas. Se a tua vida for com um propósito firme. Michael Phelps, aquele grande campeão, quase perde a vida. Pelo suicídio, pelas drogas, pelo desespero, pela depressão. Se você não leu, procure ler, está em todas as redes sociais, o testemunho dele. Mas um amigo que é jogador de futebol americano, um grande campeão, foi fazer uma visita a ele, porque os problemas dele vêm da infância, abandono do pai. O pai separa da mãe aos 9 anos e ele se sente mal amado, abandonado, esquecido, sem valor. E nas mídias, o melhor da natação americana. Diz assim: bela viola por fora, pão bolorento por dentro, sem Jesus, o barco afunda. Por várias vezes, ele planejou o suicídio, o desespero, entrou pelo caminho das drogas, foi preso, ficou 18 meses na cadeia, uma vida miserável. E aquilo tudo abalou muito o psicológico dele, que ele teve mais desespero ainda. Mas sempre tem o Salvador vindo nos ventos contrários. Queridos irmãos, entenda essa mensagem. Seu problema, Jesus está aí, bem pertinho. E aí o que acontece? Aquele amigo visita a casa da mãe e traz a palavra de salvação e leva um livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. E quando entrega aquele livro para ele, dias depois, meses depois, Michael Phelps liga para ele e diz: eu quero te agradecer. Esse livro mudou minha história. Eu aceitei Jesus. Aleluia. Eu estou liberto. Minha vida agora tem propósito. Aleluia. Hoje nós estávamos ministrando de manhã. E eu falei assim: agora quando você começa a descobrir qual é o propósito de Deus na sua vida, de fazer dos seus ventos contrários, das suas tristes histórias, dos seus fracassos, um testemunho para alguém, Jesus, isso é bom demais, vai passar. Vai passar, Jesus está vindo sobre as águas. E nessa noite Deus quer que você profetize: sobre as águas eu vou andar. Declara isso, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e diz: sobre as águas eu vou andar. O meu Redentor vive, Ele está vindo em minha direção. Sobre as águas eu vou andar. Eu quero que você fique de pé. Eu não sei como tem sido esses dias do teu caminhar, mas sobre as águas eu vou andar. Feche os seus olhos, não dê lugar à inconstância. Muitos começaram por Cristo, e porventura as coisas desse mundo estão ficando mais importantes. Em alguns momentos, os encontros de amigos, ou ficar em casa é melhor do que buscar a presença de Deus. Mas Ele está disponível nos ventos contrários para te segurar e não deixar a sua vida submergir nem afundar. Mesmo se começar a afundar, o teu Salvador está disponível imediatamente a te segurar e te levantar pelas mãos. Então, por que temer? Por que entrar
e temer o novo, temer a promessa, se sentir tão incapaz, se sentir tão pequeno, se sentir tão sem valor. Põe a mão no seu coração, peça perdão ao Senhor quando o seu vento tem balançado, tem sido tão contrário. Talvez é a medicina apresentando laudos médicos que tem causado terror, medo, assombro. Fala assim: vai, eu perdoo, eu quero continuar crendo, porque quando não há caminho a andar, há um momento de andar sobre as águas contigo. Declara a Ele assim: eu quero viver uma experiência única, sobrenatural, de ver milagre e te encontrar tão sobrenaturalmente. No momento tão contrário, eu te encontrar o meu Senhor, o meu Salvador. Nós vamos cantar esse louvor. Se você está passando por um momento contrário, tenha medo, venha para frente. Talvez uma dor na alma, uma perda de paz, angústia, depressão, solidão. Se tem sido tão contrário, a vida financeira, vem pela frente, nós vamos fazer uma oração de vitória sobre a tua vida, cantando esse louvor. Eu só sei que eu vou andar sobre as águas. E começa a dizer: eu vou andar sobre as águas. Eu tenho fé para isso. Eu vou vencer. Eu vou vencer. O meu Salvador está bem ali. Aleluia. Quanto mais agitado estiver, e fantasmas eu só consegui chegar na minha direção. O Salvador virá, e sobre as águas virá.
entrega da sua vida a Jesus. Levanta a sua mão se você quer entregar a sua vida a Cristo. Já entregou para Jesus domingo passado. Seu semblante é outro. Que alegria. Põe a mão no seu coração. E nós vamos orar todos juntos. Eu vou orar e você vai repetir: Senhor meu Deus, eu vim ao teu altar para te pedir perdão nos momentos contrários. Eu tenho esquecido que eu tenho um Salvador, mas nessa noite eu te agradeço, porque do meu barco bem próximo o Senhor está, e sobre as ondas, sobre este mar, eu vou andar, porque a tua mão me levantará. Me escreva o meu nome no livro da vida. Lava-me com o teu sangue. Eu faço uma aliança contigo, Jesus. Eu renovo a minha fé em ti. Apaga o meu pecado, toda incredulidade, toda fraqueza do meu caminhar. Mas hoje saio daqui vitorioso, cheio de fé, com uma vida de propósito, que o Senhor me fará andar contigo sobre as águas, acima das minhas limitações, dos meus problemas, das minhas dificuldades, da minha necessidade. Vou caminhando com fé, e vou ver milagres. Terei experiências únicas que nunca ninguém teve, mas o meu milagre